Bom dia, boa tarde, boa noite. Deu um susto no povo, não dei? Mas vamos pro segundo episódio do Nebcast. Meu nome é Luiz Fernando, sou discente do Campus 12, né, da UNEB, de Guanambi. Tô no primeiro semestre e tô aqui com meu colega Gilbert Brito. Opa! A gente vai falar hoje sobre o que tem sido e o que pode ser a educação física, né? Que no contexto, em vários contextos, né, a gente concordou aqui em uma conversa, a gente quer apresentar alguns pontos para vocês, que nessa conversa da gente, a gente chegou num consenso que a educação física ela é moldável, ela tá em constante transformação e ela sempre segue por esse lado de necessidade, né, gente? Eu acho que esse lado de necessidade da educação física, ele vai moldando a educação física diante de toda a história. Tanto a educação física higienista, um modelo de sociedade, um modelo de sobrevivência, né? Porque teve uma época que era um modelo de sobrevivência. Então, ela sempre é moldada, né? Da forma necessidade. A educação física ela é moldada a esse nível, né? E a gente tem vários contextos, né? Como o de saúde, estética. E a gente vai falar um pouco. Vamos começar então, né, pela questão da saúde que o Luiz já abordou. Quando a gente estava conversando, né, o nosso propósito principal é abranger essa conversa para vocês. Quando a gente estava conversando, nós estávamos pensando, né, sobre o quesito da saúde e a educação física, qual o processo delas duas juntas. E claro que não dá para dispensar o assunto do coronavírus. Isso que está metendo medo em muita gente e que, inclusive, nós estamos nesse grupo. Nós pensando e conversamos e a conclusão que chegamos é que a educação física ela tem um papel extremamente importante no quesito da saúde. Que papel é importante, você me pergunta? A educação física ela consegue trabalhar o físico da pessoa. Quando algo externo tenta atacar o físico da pessoa, a educação física, os exercícios físicos e os esportes é o que faz o papel de proteção, é o que faz o papel de escudo para aquela pessoa. Então, quando uma pessoa nessa pandemia, né, ela consegue trabalhar o seu corpo, consegue trabalhar a sua imunidade, consegue trabalhar o seu físico, a pessoa ela tem uma proteção maior contra esse vírus. Mas temos que tomar cuidado, porque sempre onde há um cuidado a mais, sempre onde há um benefício, tem um malefício. E qual o malefício que estamos falando aqui agora? É a estética. Porque quando nós entramos nesse caminho de preparar o físico, nesse caminho de aprender mais sobre a educação física e o nosso físico, a gente pode cair do lado da estética, nas indústrias que trabalham com a estética. Porque isso daí é um caminho sem volta, né? Muitas pessoas elas entram nesse caminho e acabam se encaixando, ou tentando, ou até mais, se forçando a se encaixar em padrões. Como é que ela faz isso? Ela trabalha o físico dela, ela faz cirurgias, a pessoa ela começa a mexer muito no físico para se encaixar em um padrão. E isso é um certo problema. Isso não acontece, né? Não acontece só unicamente com a estética, mas também com esportes, que é a questão do fisiculturismo. Sobre essa questão do fisiculturismo, né? Eu acho importante uma coisa que eu acho extremamente importante, que a gente sabe diferenciar a saúde da estética, né? Porque, um exemplo, no fisiculturismo, uma pessoa que pratica, né? Ele não é saudável, ele é um modelo estético. Porque todo e qualquer atleta ali sabe que aquilo não é um modelo de saúde, entendeu? Você olha assim, você se fala, pô, tô um corpo bonito, né? Um corpo da hora, é um corpo estético, não é um corpo saudável. Você não tem um percentual de gordura que você precisaria ter. Você tem que abandonar muitas coisas que há comer, entendeu? Você não pode comer muitas coisas porque vai mexer com a estética, entendeu? Então acaba você deixando meio de lado essa questão do saúde e olhando mais essa questão da estética, né? Acaba abandonando e é importante que a gente saiba diferenciar esses dois lados, né? E como hoje em dia, né, como ele já citou, uma coisa importante falar é que a educação física, né, normalmente no contexto atual, que ele virou uma espécie de mercadoria, né? Então isso reflete em diversos pontos, né? E um deles que reflete é na escola, importantemente, né? Tu quer? Sim, a escola é um ponto importante. Por que é um ponto importante? Porque desde quando nós entramos na escola, nós sofremos com diversos padrões. Então aquela garota, aquele garoto, ou aquela criança, né,
ela não consegue se encaixar em um certo padrão esportivo ou um certo padrão para fazer aquela atividade física, ela acaba sendo excluído. Então, um esporte, o último a ser escolhido, aquele garoto ou aquela garota, ou qualquer outra coisa que ele vai fazer referente a uma atividade física, é deixado de lado. E ele acaba perdendo aquela experiência, a experiência de participar de um esporte, a experiência de fazer algo físico em grupo, né, e trabalhar e acabar, né, aquela pessoa ela acabar pegando afeição. Porque você só faz as coisas, cuida das coisas quando você pega uma afeição. Então, quando você pega uma afeição a mais pela educação física, pelo seu físico e pelo seu equilíbrio corporal, né? Você ser saudável, ser feliz com o seu corpo, independente de como ele seja, você consegue trabalhar melhor, né? Quando a criança ela aprende a lidar melhor com esse tipo de problema, quando ela tem quando ela aprende com seus colegas que não vai ter problema ela ser daquele jeito ou ser daquele outro jeito, que ela vai participar, que ela vai ser acolhida pelos seus amigos e também pelo seu professor, porque muitas vezes ocorre dos professores excluírem, os próprios professores apontar: você não é alto o suficiente, você não é musculosa o suficiente, você não é atleta o suficiente para participar disso aqui. E acaba cortando como se fossem ervas daninhas sendo cortadas de um jardim, sendo que não é bem assim que funciona. Muitas crianças, né, acabam desenvolvendo algumas coisas por conta disso. Desenvolvendo algumas coisas. Um exemplo, uma pessoa que é excluída, normalmente ela tende, né, a esses problemas de, um exemplo, de depressão, de autoestima baixa, né, que são coisas que são moduladas pela própria... Um exemplo, no meu contexto, na época da escola, os professores normalmente não eram formados, eles estavam ali para completar a tabelinha deles, então não era um professor formado em educação física, geralmente soltava a bola na quadra, entregava para as crianças e é isso. Ele não dava aula, ele só entregava a bola e deixava acontecer, entendeu? Então esse modelo já aplicado na escola, esse modelo como eu posso dizer, é um modelo de relação de alto rendimento, né? Essa busca de alto rendimento na escola é refletido até nos alunos. Os próprios alunos excluem os outros alunos, né? E um exemplo, no futebol assim, na escola, geralmente o gordinho, a pessoa que não é muito boa no jogo, elas ficam de fora, independente, só juntam pro baleado, né? O povo só junta para jogar todo mundo no baleado. Mas isso, esse fato de excluir, geralmente pode gerar autoestima baixa, depressão. Então, se torna um malefício, né? De certa forma, um professor, eu acho que é importante frisar isso, que um professor de educação física, ele é responsável por essa junção, né? Essa atividade coletiva. Eu acho que é importante que ele sempre busque essa atividade de conjunta e não uma atividade para poucos ou pessoas que têm um modelo de corpo, de aptidão já moldado, porque a educação física na escola é uma ferramenta de conhecimento, de desenvolver a criança desenvolve na escola dessa seguinte forma. Eu tava pensando aqui, né, com essa frase que você falou, que é uma ferramenta, e veio um estalo. Qual estalo? Será que a educação física sempre não foi uma ferramenta? Porque quando nós puxamos, né, lá da antiguidade, ela foi usada de diversas formas, de acordo não só como a gente estava abordando aqui a escola, mas de vários outros fatores, na sociedade grega, nas indústrias, né, na era industrial, na era Vargas, né, na ditadura. Então, ela sempre foi abordada com formas diferentes de abordagem. Então, por exemplo, na sociedade grega, qual era o propósito? Estética. Qual era o propósito nas indústrias? Trabalhar o corpo para chegar o mais próximo de uma máquina, né? Ele fazia aqueles movimentos repetidos, sempre aquele mesmo movimento para fazer o trabalho o mais rápido possível e pronto. E qual era na era Vargas, né? Na ditadura? Era levantar a bola, usar o esporte e a educação física como uma massa de manobra para os habitantes, né, daquele grande Brasil da antiguidade. E não só o Brasil, é sempre importante pontuar que os Estados Unidos, a União Soviética, naquela mesma faixa de tempo,
trabalhava da mesma forma. Então, o esporte, a educação física e os seus vetores sempre tem algo semelhante. A gente consegue enxergar a educação física com vários pontos diferentes. E eu pensando aqui, eu consegui pensar em vários e diversos outros lugares que a educação física conseguia se encaixar. É como se a educação física, vocês, assim, né? Eu vou tentar ao máximo tentar passar a minha imagem aqui para vocês. A educação física é como se ela fosse uma água, né? Imagina aí a água e você pegasse um copo. Independente do formato do copo, quando você coloca a água dentro, ela toma o formato dele. Então eu consigo imaginar a educação física como uma ferramenta que você consegue encaixar em qualquer lugar que você queira. Algo moldável, né? Só tendo o propósito dela. Eu acho que tipo importante também falar, a gente citou o lado ruim na escola, né? Tem os lados ruins fora da escola também, obviamente. Esse modelo estético entrou na escola, começando principalmente fora da escola, né? Essa busca pelo alto rendimento. Um exemplo foi na Olimpíada, né? De uns anos atrás. A Olimpíada ela era feita, os jogos, as partidas eram próximo ao meio-dia. E meio-dia, como todo mundo sabe, o sol tá rachando, né, gente? Aí o sol tá rachando e eles não queriam saber dos jogadores. Eles queriam saber de audiência, se tinha uma audiência boa, se era o melhor horário de audiência. Eles não estavam se importando com os jogadores. Então a educação física, como eu já disse, virou um modelo de transformação, transformou numa ferramenta, né? Numa mercadoria. E ela pode ser moldada, né? Esse é um lado ruim também, que esse lado robótico, né? Porque normalmente esse lado de mercadoria, você se transforma em robô, você é apenas uma peça de algo maior. Você é peça de algo maior, você não é a pessoa que rege aquilo, entendeu? Você não é dono de si mesmo, você é apenas um operário que aperta a porca de um parafuso todo dia. É isso, você não passa disso. Então é importante frisar que a educação física tem os seus lados bons e os seus lados ruins, né? Dependendo do propósito. A gente não pode colocar, ela tem uns propósitos fixos. A gente tem que pensar, né, como a gente estava abordando. Tem uns pontos, né? Sim, que a educação não é fixa, a educação física não é fixa. Dependendo da época, dependendo do contexto, tudo isso muda. Todos os lados bons, todos os lados ruins mudam. Então é nisso que a gente tem que pensar, né? E não só a gente. Nós vamos passar a responsabilidade de continuar essa discussão para vocês. A gente vai encerrar por aqui hoje. Vocês podem esperar os próximos episódios ou não, mas a gente vai continuar essa discussão e vocês também, tá? Eu quero que vocês continuem essa discussão e vocês fiquem aí com essa última pergunta na cabeça de vocês. O que foi a educação física e o que ela vai ser no futuro ainda? Até a próxima. Tchau, gente. Foi isso aí o nosso podcast. Encerramos por aqui. É nóis.